E se a história que você sempre ouviu, não fosse a história completa? Escondido por séculos, um antigo texto misterioso narra a criação do mundo, mas com uma reviravolta que desafia tudo o que conhecemos do livro de Gênesis. O nome dele é Livro dos Jubileus. Um livro que já foi reverenciado por judeus e cristãos antigos. Hoje silenciado, excluído da maioria das Bíblias. Chamado de não canônico. Esquecido pelo tempo. Até agora. Ele não apenas reconta Gênesis. Ele reescreve a linha do tempo do mundo. Apresenta novos anjos, revela segredos cósmicos e afirma que a lei de Moisés já existia, antes de Moisés nascer. Por que esse livro foi ocultado? Quem decidiu que ele não deveria fazer parte da Bíblia? E por que ele diz que o tempo, os dias, semanas e meses, foi criado com uma precisão sagrada? Isso não é apenas um pergaminho perdido. É um calendário cósmico. Um alerta profético. E talvez, a chave proibida para entender os mistérios mais antigos da Bíblia. O que há dentro do livro dos jubileus que fez com que poderosas vozes quisessem apagá-lo da história? Nesta investigação, vamos abrir o livro que tentaram enterrar. E depois que você ver o que está lá dentro, talvez nunca mais leia Gênesis da mesma forma. O cenário é o Monte Sinai. Mas antes de Deus entregar os 10 mandamentos, ele faz algo inesperado. Deus chama um anjo, chamado o Anjo da Presença. E dá a ele uma missão divina. Escreve para Moisés toda a história da criação. Tudo o que aconteceu desde o princípio até o fim dos tempos. Livro dos Jubileus, capítulo 1. Sim, Deus não apenas fala com Moisés. Ele ordena que toda a história seja registrada por um anjo celestial. O livro dos Jubileus afirma que a verdadeira origem da humanidade, dos patriarcas, das leis e do tempo já havia sido escrita no céu, muito antes de qualquer ser humano existir. Isso muda tudo. Segundo o livro, Moisés não está recebendo uma nova revelação. Ele está apenas recuperando os arquivos secretos do céu. E mais, essa narrativa está organizada em jubileus, períodos de 49 anos, revelando que a história humana segue um calendário exato, planejado por Deus. Nada é por acaso. O nascimento de Adão. O dilúvio. A Torre de Babel. O chamado de Abraão. Tudo isso acontece seguindo um relógio sagrado, controlado por Deus. É como se o tempo estivesse dividido por Deus em capítulos invisíveis. E cada geração fosse uma página escrita de antemão. Mas por que esse livro insistiria tanto num calendário fixo? Por que ele rejeita o uso da lua para marcar os meses, algo comum em outras tradições bíblicas? E o que isso tem a ver com o fim dos tempos? Algo muito profundo está escondido nessas páginas. O livro dos Jubileus apresenta uma estrutura de tempo que, segundo seus autores, era a verdadeira ordem divina dos dias. Um calendário exato, composto por 52 semanas, 4 estações e 4 dias intercalados, totalizando 364 dias fixos. Mas por que isso é tão importante? E o que há de tão grave em seguir outro calendário? Segundo o livro dos Jubileus, o abandono do calendário original seria mais do que um simples erro de contagem, seria uma rebelião contra a ordem celestial. O texto afirma que, ao adotar calendários incorretos, o povo de Deus cairia em confusão, deixaria de guardar as festas sagradas nos tempos corretos e acabaria por profanar o que era santo. Em outras palavras, o uso de calendários diferentes levaria, inevitavelmente, à perdição espiritual. Essa advertência severa revela muito mais do que uma preocupação com datas. Ela mostra a crença profunda de que o tempo é uma expressão da aliança entre Deus e seu povo. Celebrar as festas nos momentos errados seria como romper essa aliança, como desobedecer diretamente às instruções divinas. O calendário de 364 dias, portanto, não era apenas uma questão de cronologia, era uma questão de fidelidade. O plano divino por trás das 12 tribos. Muito antes dos homens traçarem seus caminhos, Deus já havia escrito a história de seu povo nos céus. A formação das 12 tribos de Israel não foi fruto do acaso nem meramente consequência de relacionamentos humanos. Segundo o livro dos Jubileus, cada nascimento entre os filhos de Jacó foi cuidadosamente planejado por Deus. Os 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, não vieram ao mundo por coincidência, mas por desígnio sagrado, alinhados ao calendário celestial, conforme a ordem do Altíssimo. Enquanto Gênesis nos apresenta os fatos e as tensões familiares que cercaram esses nascimentos, o livro dos Jubileus revela a profundidade espiritual por trás deles. Cada filho nasceu segundo o tempo determinado pelo Senhor, e o destino de cada um foi registrado nas tábuas celestiais.
Não eram apenas crianças em uma linhagem, eram peças fundamentais no grande plano divino. Eles carregavam em si a promessa, a missão e o propósito de formar um povo escolhido, separado para servir ao Deus vivo. Essa visão celestial muda completamente a maneira como enxergamos a história de Israel. O nascimento de cada tribo não é apenas uma sequência cronológica, é uma manifestação da ordem divina, um reflexo do céu na terra. Deus estava escrevendo sua história com letras vivas, com pessoas. E cada uma dessas vidas já estava marcada na eternidade. O livro dos Jubileus, 28:12, afirma: As esposas e servas de Jacó deram à luz seus 12 filhos, cada um de acordo com o tempo estabelecido pelo Senhor, e seus destinos estavam escritos nas tábuas celestes. Assim, aprendemos que Deus não apenas observa a história, Ele a escreve com propósito, detalhe e perfeição. E se Ele fez isso com as tribos de Israel, o que o impede de ter um plano perfeito para mim e para você? Quantas vezes nos perguntamos se nossa vida tem direção? Se há um tempo certo para as coisas acontecerem? O Senhor nos mostra, por meio desse relato, que Ele é o Senhor do tempo e do propósito. Ele está no controle de cada estação. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus está conduzindo tudo com sabedoria eterna. As 12 tribos surgem, então, não apenas como um povo, mas como guardiãs de uma missão: viver segundo a lei do Altíssimo, preservar seus mandamentos e transmitir seus preceitos de geração em geração. Cada tribo, cada filho, tinha uma parcela de responsabilidade na aliança sagrada entre Deus e o seu povo. Essa visão nos ensina que nada escapa ao olhar de Deus. Que cada detalhe da nossa existência pode estar conectado a algo maior, ao plano que Ele traçou desde antes da fundação do mundo. E que assim como Ele ordenou o nascimento de cada tribo no tempo certo, Ele também cuida do nosso tempo, das nossas promessas e do nosso destino. Você consegue sentir o peso glorioso dessa verdade? A história que começou com Jacó e seus filhos é também a sua história. Você faz parte de um povo chamado para viver conforme os propósitos eternos de Deus. Comente amém se você crê que Deus tem um tempo e um propósito específico para a sua vida. Que sua história também esteja escrita nas tábuas celestes. O fim dos tempos segundo o livro dos Jubileus. Desde o princípio da criação, nada neste mundo acontece por acaso. Os tempos, as estações, os reinos que se levantam e caem, tudo está escrito em registros celestiais, nas chamadas tábuas celestes. O livro dos Jubileus, uma obra antiga e sagrada, nos revela que a história da humanidade segue um cronograma divinamente determinado, estabelecido por Deus antes mesmo que os homens caminhassem sobre a terra. Segundo os Jubileus, os eventos da história de Israel, sua rebelião, exílio, sofrimento, por fim, sua redenção, não são reações de Deus a acontecimentos imprevistos, mas etapas meticulosamente planejadas e registradas nos céus. Cada fase tem um tempo designado, um propósito espiritual e um papel na restauração final da criação. O sofrimento de Israel, por exemplo, não é uma derrota, mas uma parte necessária do processo de purificação que precede a glória prometida. E tudo o que sobrevirá a Israel está escrito nas tábuas celestes, desde a sua transgressão até a sua redenção, e os tempos fixados para a sua libertação foram determinados desde os dias antigos. Jubileus 23:32. Enquanto livros como Gênesis e Êxodo nos contam os acontecimentos históricos, Jubileus oferece uma lente espiritual. Revela que cada episódio faz parte de uma narrativa muito maior, cujo autor é o próprio Deus. Essa visão amplia nossa compreensão dos eventos bíblicos. Vemos não apenas os fatos, mas o significado eterno por trás deles. Nos tempos do fim, esse plano cósmico se intensifica. Os anjos, que já têm papéis fundamentais ao longo das Escrituras, se tornam protagonistas nos eventos finais. Eles são designados por Deus como executores da sua justiça, os que separarão os justos dos ímpios e derrotarão os poderes das trevas que atuam no mundo. Segundo os Jubileus, até mesmo o líder dos espíritos malignos, Mastema, será preso, lançado no abismo e finalmente destruído no julgamento final. E o Senhor enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos, e eles prenderão o príncipe dos espíritos malignos, lançando-o no abismo até o tempo do juízo, quando será destruído para sempre. Essa narrativa reforça que nada escapa ao controle divino. Mesmo as trevas têm seu tempo contado, e a vitória já está decretada nos céus. O mal não terá a palavra final. O tempo da restauração se aproxima, e com ele, o triunfo da luz sobre as trevas. Você consegue sentir o peso dessas revelações? Cada linha é um lembrete de que Deus está no controle absoluto da história, inclusive da sua.